Fala, povo de Deus, a paz do Senhor, aqui com você em mais um Centralcast. Olha aí que maravilha. E eu já quero fazer aquele pedido clássico para você que está aí nos acompanhando. Se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreve no canal. Eu te dou até uma fala aí importante, é interessante a respeito disso. Você não vai pagar nada, 0800, é totalmente gratuito. Se inscreva no canal porque você ajuda muito o nosso trabalho, né? O trabalho, todo o conteúdo que a gente tem construído aqui no nosso canal. Mas também ativa o sininho, porque toda vez que que a gente for subir algum vídeo, algum conteúdo novo, você vai ser notificado. Então, apertar o sininho aí é muito importante para que você receba essas notificações. Deixe seu comentário aí no vídeo, né? Converse com a gente, interaja aí. Eu creio que esse conteúdo vai ser abençoador para a sua vida. Então, compartilha também com outras pessoas, para que outras pessoas também possam ser abençoadas. E vamos lá, porque nós temos hoje uma convidada muito especial, a nossa irmã Marlúcia. E aí, Marlúcia, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Fala, povo de Deus! É um prazer estar aqui, né? Embora a gente fique um pouco, né, com um pouco de ansiedade. Hoje eu até comi menos pão, perdi o apetite, porque eu fiquei um pouco nervosa. Mas é sempre motivo de alegria. Mas o café tomou, né? Porque o cafezinho tomei um cafezinho. É de lei, missionário, cafezinho tomei um missionário. Cappuccinozinho Eita, de leve, nós. só para esquentar do frio. Que maravilha. Marlúcia, o pessoal aí, eu creio que muita gente te conhece, né? Mas, assim, para quem não te conhece, quem é Marlúcia? Né? Da onde você veio? Marlúcia é uma sobrevivente, né? Caçula de 4 filhos, né? Minha mãe teve 4 filhos, então sou sobrevivente, porque o caçula apanha de todo mundo, não bate ninguém. Jesus. Eu costumo dizer que eu só não fui vendido para caravanos medianitos porque eles não passaram na rua de casa, porque se tivesse passado, os meus irmãos teriam, né, me eliminado. Eles dizem que eu era X9, que contava tudo para a mamãe, mas não era bem assim, né? Ai, era uma questão de aliança que eu tinha com a mamãe, né? Tipo José, né? com Jacó. E eu dava aquele suporte, porque a mamãe às vezes não estava vendo, e aí eu via e dava aquela ajuda para poder ela manter o rebanho ali sob controle. Que maravilha. E, Marlúcia, a gente combinou para a gente estar conversando sobre esse assunto tão interessante, mas antes de a gente cair assim propriamente nele, né? Eu queria saber assim por que, né, seguir uma carreira, né, de professor, de dar aula, né? Tanta profissão boa para você. Pois é. Eu confesso que eu tentei fugir. Brincadeira, tá? Os professores aí, uma profissão nobre, né? Mas infelizmente no nosso país não é uma profissão muito valorizada, né? Mas é lógico, né? Uma profissão extremamente importante, fundamental para a construção e desenvolvimento de qualquer nação séria, né? Que busque isso. Mas, assim, por que escolher essa profissão? Então, eu lembro assim que desde a minha tenra infância, as minhas brincadeiras sempre envolviam escolinha. Eu gostava de brincar de escolinha. E eu lembro que lá na minha casa tinha uns muros de placa, a gente não tinha quadro de giz, pegava um pedaço de carvão e ia escrevendo nos muros de placa, fazendo de quadro de giz, botava umas garrafas de refrigerante assim para seus alunos. E as brincadeiras foram tomando esse rumo. E, ao longo da vida, assim, sempre que eu tinha que estudar para alguma prova, eu estudava como se eu estivesse dando aula. Eu não sei também o meio, né? Minha mãe ela fez o curso de magistério, e a gente meio que cresceu ali no meio de mamãe dando aula para muita gente, estudando, e material didático que ela comprava, né? Material para fazer lá as aulas dela, a gente usava para brincar também. Eu acho que aquilo foi entrando, né, um pouco. Mas eu acho assim, no fundo, já era algo de Deus, né? Estava ligado ao propósito do Senhor. Porque eu me lembro que, quando eu fui fazer o curso normal, eu me deparei assim, com algumas dificuldades com relação ao posicionamento dos meus professores. Porque eles diziam justamente isso, né? Uma profissão que não é valorizada, as escolas sucateadas, você vai ingressar no magistério, você vai trabalhar numa roça distante, um lugar de difícil acesso, o salário não compensa. Mas eu carregava dentro de mim também algo que era o seguinte: eu queria ter um Fusca. E os meus professores do Fundamental 2, eu estudei no Laura, a maioria das professoras tinha Fusca. Então, eu comecei a associar assim, né? Ser professor vai me levar a realizar o meu sonho. E aí eu fui meio por esse caminho, né? Eu queria realizar meu sonho,
E tinha, né, aquela coisa na veia mesmo do meio ali, da minha mãe, né, das brincadeiras de infância. E a coisa foi se conduzindo. Mas, quando eu cheguei no curso normal, eu meio que me decepcionei por conta dessas falas, né? E, na época, eu não entendia que precisava calar todas as vozes e ouvir só de Deus, né? Eu fui ouvindo tudo quanto era voz que surgia. E aí eu fui meio que me decepcionando. E, como eu gostava muito também da coisa da química, eu fui fazer química no Cefet. Aí eu pensei o quê? Eu vou trabalhar embarcado e vou ter meu Fusca. Resolvido o problema. Só que aí, quando eu entrei no Cefet, eu me apaixonei pela matemática. E aí, quando eu vi, eu já estava inebriada ali, não tinha mais... Logo pela matemática? Logo pela matemática. Terror de tanta gente. O terror de tanta gente. E aí não teve mais saída. Eu costumo dizer que eu fiz igual o Jonas, né? Eu tentei burlar o rumo, mas aí Deus vai lá e, dentro do Cefet, me faz me apaixonar por aquilo que seria o meu instrumento de trabalho, né? Eita, pela matemática. Nossa. E dizem que tem eu não sei, você vai poder me dizer aí, né? Esclarecer, você disse que tem um pouquinho de uma rixa, pessoal de matemática com de português. É engraçado. Será que isso acentuou alguma coisa na sua... relação com Margarete? Porque, na verdade, assim, né? Eu nem sei como que surgiu. Foi uma coisa tão natural. Margarete, por exemplo, minha irmã, ela dá aula de português. E o português, ela foi caminhando para o lado do português porque ela tinha muita dificuldade. E aí ela começou, por conta da dificuldade, estudando mais, e acabou, quando ela viu, ela estava ali mergulhada, e, né, não é porque é minha irmã, não, mas é uma excelente professora, né, muito dedicada. E eu fui assim, eu tive um professor no IEPAM, na época do normal, o nome dele é José Carlos. E esse professor, assim, ele teve uma influência muito forte também, né, sobre a minha vida, porque ele, além de ser um professor muito dedicado, ele, na época que ele me deu aula, surgiu a lei que ele não podia conciliar, né, serviço público. Ele trabalhava no Banco do Brasil e dava aula no IEPAM. E ele tinha que optar. E ele, obviamente, optou pelo Banco do Brasil, até por conta da questão de salário, né? Mas ele ficou dando aula para a gente durante 6 meses sem receber um centavo. Ele não queria abandonar a turma. Eita. E a dedicação dele, a forma como ele ensinava, a forma como ele tornava a matemática leve, isso também eu acho que, né, acabou sendo uma influência muito forte. Né? E aí, quando eu fui para o Cefet, eu fui levando essa carga do José Carlos. E aí a matemática foi me envolvendo, e aí acabou fazendo essa aliança aí. Né? Você recentemente, até aqui na nossa igreja, né, ofereceu um culto e ação de graça, por ter se aposentado em uma matrícula, né? Depois de 30 anos de serviço prestado. Né? E eu queria que você falasse um pouco do desafio de ser crente nesse ambiente, em primeiro lugar, né? Porque essa área da educação é uma área que tem sido muito atacada, né? Muito influenciada por viés ideológicos que, vez por outra, são contrários aos princípios e valores que nós cremos, né? Que nós procuramos viver, que nós valorizamos. Né? E como, assim, exercer ou viver o cristianismo nesse ambiente, lidando com alunos? Existe a oportunidade ou a possibilidade de a gente, de alguma maneira, fazer missões nesse lugar? Queria que você compartilhasse um pouco com base nessa sua experiência que você viveu. Então, eu comecei dando aula numa escola do interior de São João da Barra. E no início, quando passa, os professores sempre pegam os piores lugares. Isso, né? Onde ninguém quer, né? Eu trabalhava num lugar chamado Papagaio. A prioridade é dos antigos. Os novatos vão pagar preço. E aí eu lembro que era uma turminha pequena, as crianças muito humildes, né? O bom de trabalhar assim, no interior, que você sempre ganha, né? Ganhava muito abóbora, ganhava ovos de galinha da terra, caju, essas coisas. Mas o que acontecia? Quando eu entrei na sala de aula, quando eu comecei a exercer, porque aí até então eu dava aula em casa, né? Orientação, aquela coisa toda. E quando eu me vi na realidade da sala de aula, o primeiro sentimento que brotou em mim foi o maternal. Eu olhava aquelas crianças como se eles fossem meus filhos. Né? Então, eu comecei a querer ensinar, obviamente, né? O papel principal era ensinar, mas assim, com esse toque, né? Cuidado, com esse amor, com esse carinho. E aí eu fiquei lá por uns 3 anos, depois eu fiz o concurso para travessão e fui trabalhar na escola onde eu, né, estou há 30 anos. E aí, nessa escola, quando eu cheguei,
eu peguei uma turma que, justamente, o professor antigo estava saindo para dar aula no sexto ano, hoje sexto ano, antigamente quinta série. E era uma turma de quarta série. E era uma turma muito terrível, né? Então, eu estava chegando com pouca experiência e os meninos eram bravos mesmo. E aí eu me lembro que, quando, logo no iniciozinho, a diretora, uma diretora muito querida, né, que foi muito importante assim, no início, né, na minha caminhada, que é a Lucinha, né, ela chegou para mim e falou assim: Marlúcia, se você não tiver postura, eles vão montar nas suas costas. Aí aquilo foi a chave. E aí eu comecei, como eu tenho um tom de voz alto, eu comecei a dar de brava, né? Falar firme com eles, botei todo mundo para sentar em ordem de chamada e não podia falar nada, e fui, né, dando de brava com eles. Só que depois fui me envolvendo, e eu lembro que naquele ano, 1995, quando terminou o ano, eu fui para casa e desabei de chorar, porque eu sabia que eu não ia estar mais com eles, né, porque criou um vínculo muito forte. E dessa turminha, tinha uma aluninha que, a princípio, muito quieta, porque ela tinha medo de mim, né? Porque todo mundo tinha medo de mim. Além de ter a cara de carranca, né, a voz firme, então eles acabavam ficando com medo. E, no início, ela com muito medo de mim, depois foi se abrindo, se achegando, e muito faladeira, gostava de contar muita coisa da vida dela, e ela dizia que ela tinha um sonho. Morava assim, num lugar mais afastado de Travessão, uma vida com muitas limitações, mas ela tinha um sonho. Ela queria, quando ela crescesse, ela queria tirar a mãe dela da roça e trazer a mãe dela para morar na cidade. E essa menina, Deus me ligou a ela de uma forma muito assim, maternal mesmo. E o ano terminou, né? Ela foi estudar para tarde, mas a gente continuou mantendo vínculo. Eu lembro que, quando terminou o ano, ela passou as férias lá em casa. Então o negócio já extrapolou, né? Ela passou as férias lá em casa e a gente foi, né, criei vínculo com a mãe dela, né, aquela amizade de família. Depois ela veio fazer faculdade em Campos, ficou morando lá em casa, 4 anos de faculdade. Depois ela ficou mais um tempo fazendo estágio, né, na fisioterapia. Começou a frequentar a Central, conheceu o Isaac, casaram, estão casados até hoje, que é a Daniele, né, que eu falo que é a minha filha mais velha. Né? E aí eu sempre pedi ao Senhor o seguinte: como era muito desafiador, né, porque você, mesmo naquela época, quando era mais fácil lidar com os alunos, tinha os desafios, né? A questão do respeito, a questão de você conseguir manter o controle da turma, às vezes turmas de 30, 35 alunos. Então, era muito desafiador. Mas o que eu sempre pedi ao Senhor é que não deixasse faltar amor. Eu pedi assim: Senhor, o dia que acabar o meu amor, não me deixe prosseguir. Porque eu olhava aqueles meninos como realmente meus filhos. Eu não queria fazer para eles o mal que eu não faria aos meus filhos. Então, se eu não tivesse mais nada para dar para eles, eu não queria continuar. E aí, no ano seguinte, peguei outras 2 turmas, né, também bem desafiadoras. E eu lembro que tinha uma menina que eles costumavam assim: quando você saísse da sala para fazer qualquer coisa, eles ficavam fazendo bagunça. E aí geralmente ficava como espia. A professora está vindo. Aí todo mundo sentava e ficava como se nada tivesse acontecido. E aí o que aconteceu? Essa menina, ela foi subir na prateleira para ficar me vigiando, e nessa prateleira tinha um terrário. E ela foi apoiar, o terrário caiu e quebrou. E aí, quando eu cheguei, né, eu fiz o show da Xuxa com ela. Briguei, chamei a atenção e falei: olha, amanhã eu quero outro terrário igualzinho aqui. Você vai se virar e vai trazer o terrário igualzinho. E aí, depois, é claro, né, você vai pensar o quê? Traumatizei, né? Não vai querer olhar mais para a minha cara. E aí, o que acontece? Explica para o pessoal mais novo aí o que é o terrário. Terrário é um vidro que se coloca terra, bota ali vegetais, bota alguns animaizinhos ali, para criar um ecossistema. Né? Ele vai se retroalimentando. Né? E aí, para minha surpresa, aquele ano terminou, e no ano seguinte a menina foi estudar para tarde, mas de manhã ela de vez em quando aparecia lá para me procurar. E ficava ali em volta comigo, e os anos foram se passando, e aí eu fui testemunha do casamento dela, fui madrinha na igreja, os anos foram passando, e ela passou a me chamar de Mãezoca. E o nome dela é Keila, né? Eu chamava de Keiloca. Então ficava aquele negócio, Mãezoca, Keiloca. Ela casou, foi embora para São Fidélis, a gente sempre mantendo contato. E aí, há 2 anos atrás, a gente passou a ter assim, uma ligação mais forte, e a filhinha dela, com 10 anos, passou a me chamar de Vovozoca. Então o negócio foi se multiplicando. Né? E aí, há 2 anos atrás, ela passou a frequentar a Igreja Batista, né? Fez uma aliança com o Senhor, e ela tinha uma impossibilidade, né? Ela tinha uma dificuldade para engravidar. Ela tem uma deficiência, né, que nasceu com uma deficiência no útero. Ela tem um útero de Delphi. Eu nem sabia que isso existia. Eu também não. E, a partir daquele momento que ela
passou, né, a frequentar ali, a se aliançar com Deus, né, porque não é a igreja, mas é a sua aliança com o Senhor, Deus colocou no coração dela que não era um ponto final. E ali o sonho foi retomado. E aí, nesse momento, a gente passou a ter uma caminhada mais junta, de propósito, de oração. E, assim, ao longo de todos esses anos, são 29 anos, as nossas conversas eram sempre baseadas na palavra de Deus. Que sempre, né, a palavra estava inserida ali. E aí isso se tornou mais forte, né? Propósito de oração e sempre buscando no Senhor confirmação se era aquilo mesmo que ele queria. E o Senhor foi conduzindo tudo de uma forma linda, maravilhosa. Assim, a gente viu milagres acontecendo ao longo da caminhada, viu o Senhor manifestando de forma poderosa. E no último dia 31 de maio, eu, né, tive o prazer de segurar nos meus braços a Ayla, que é fruto do milagre, né, do poder de Deus. Glória Depois a de Deus. 19 anos, né, ela pôde, né, contemplar. Estamos contemplando, né, esse milagre. Mais uma netinha chega aí, então, para. Que legal. Né, e eu vejo isso assim, como se fosse não, né? Eu vejo como uma compensação. Porque eu nunca tive vontade de casar e ter filhos. Mas eu nunca imaginei que o Senhor fosse me usar, né? Porque eu vejo assim, a minha profissão está ligada, né, com o propósito de Deus na minha vida. É uma profissão com missão. E eu vejo assim, a forma como Deus, a estratégia que Deus me deu para alcançar o coração dos meninos foi justamente essa pegada maternal. Né? Vez por outra aparece um me chamando de mãe, né? E a gente vai sempre conduzindo, aconselhando, mostrando. E eu lembro que logo no início eu tinha o hábito de botar um versículo bíblico no cantinho. Graças a Deus, na escola que eu trabalho, eu nunca tive esse problema de resistência. Claro que a gente faz tudo com muito respeito, né, com muita decência, com muita ordem, nada de imposição. Mas eu sempre colocava um versículozinho e fazia uma meditação em cima daquele versículo. Toda aula. Toda aula. E aí era a turma de 4ª série, né? Alguns anos depois, eu lembro que eu entrei numa crise assim, de cansaço mesmo, né? De cansaço, de desgaste e de desânimo. Mas que isso? Nem tinha motivo, né? E aí eu lembro que o menino apareceu lá, né? Já tinha uns 10 anos que eu tinha dado aula para ele, o nome dele é Salvador. E Salvador falou assim, Marlúcia, ele me chama de tia Marlúcia, aqueles versículos que você colocava no canto do quadro foram os meus primeiros contatos com a palavra de Deus. Ele hoje é pregador da palavra. Eita. E ele não sabia que naquele momento eu precisava daquele ânimo para poder, né, continuar, porque tinha momentos que realmente pesava e a vontade. Eu lembro que teve uma época que eu comecei a procurar, eu vou fazer outra coisa, eu vou voltar a estudar, vou fazer concurso. E eu comecei procurando alguma coisa que eu pudesse trabalhar, ter férias em julho e em janeiro. Né, isso aí eu não abria mão. O salário que eu ganhava, né, e não precisar trabalhar todo dia, porque, né, a gente tem essa flexibilidade. Né, de... E aí eu comecei procurando, falei assim, acho que... Aí eu, no final das contas, eu encontrei a profissão que, né, se encaixava naquilo que ia me atender. E qual era a profissão? Professora. Aí eu vi que realmente não tinha como fugir, era para ficar quietinho ali mesmo, porque era o Senhor conduzindo tudo. Então, eu fui vendo assim, ao longo, né, da minha caminhada, eu sempre costumo dizer o seguinte, eu não tenho nada de diferente, né, pelo contrário, né, eu não tenho nem muito parecer, nem muita formosura, mas eu sinto que existe algo que os atrai, né, a mim, e é a presença do Senhor, não tenho dúvida, é o Espírito Santo. Muitas das vezes eles entram ali e eles não aprendem matemática, não aprendem português e história, porque o coração está bloqueado. Eles precisam de algo que é muito além disso. São crianças que, muitas das vezes, não têm um carinho, não têm atenção. Crianças que, às vezes, carregam traumas e coisas pesadas. Né? E, se a gente não tiver esse olhar, você vai sempre massacrar o aluno, dizendo que ele precisa aprender, e é claro que ele precisa. Eu costumo falar para eles que o estudo é um meio através do qual eles podem vencer, né, limitações e dificuldades. Mas, muitas das vezes, você precisa parar, né, e aconteceu isso. Né, teve um ano que eu peguei uma turma de EJA, eram alunos com distorção seriedade, e eram alunos que, tipo assim, 15, 16 anos na 6ª série. E a última coisa que aqueles meninos queriam era estudar. Eles queriam bagunça. Queriam diploma e tal. Eles queriam farra, bagunça, né? E já estavam repetindo ali 2, 3 vezes, já tinham perdido o interesse. E eu não sei como eu fui cair naquela turma.
E aí, quando eu entrei para dar aula, eram 4 aulas de matemática, né, seguidas de um dia e 3 na outra. Jesus. E aí eu comecei, a primeira semana, a segunda semana, eu comecei a maquinar. Eu estava, na época, com um calo na garganta, eu falei assim, eu vou procurar um médico e vou pedir uma licença, que eu não vou ficar com essa turma não, que eles vão me matar. Eles vão me adoecer e vão me matar. E aí eu lembro quando o Espírito Santo falou nitidamente ao meu coração, você está tentando resolver com a força do teu braço. E aí o Senhor me deu a estratégia. Toda segunda-feira eu entrava na sala e falava assim, olha, antes da gente estudar, a gente vai fazer uma meditação. Aí eu levava um tema. E eles começavam a falar. Era o que eles precisavam. Depois que eles falavam, a gente cantava um louvor, fazia uma oração, a aula fluía. E aí até café a gente fez. Teve um dia que a gente fez o café da comunhão. E aí eu me lembro que teve um dia que eu cheguei, eles estavam meio alvoroçados. Eu falei assim, hoje não vou meditar coisa nenhuma, porque aí já me azedou, não vou meditar nada. Vou Mas direto... aluno fica alvoroçado? Aluno? Aluno fica? Só sempre. De vez em quando eles não ficam. Eu nunca fui assim. Porque o interessante que eu percebo é o seguinte, eles gostam da escola. O que atrapalha a vida deles na escola é o professor. Porque eles gostam de ir para a escola, eles gostam do social ali, entendeu? Entendi. O professor que azeda tudo. Então a gente tem que tentar conciliar ali para poder quebrar essa barreira deles ali. E aí eu lembro que nesse dia eu decidi não fazer meditação e eles ficaram muito agitados. Aí uma aluna chamada Tamara, levantou a voz e falou assim, professora, só sabe por que a turma está assim hoje? Eu falei, não. Aí ela falou assim, porque só não orou com a gente. Aí eu parei tudo, fui meditar com eles, fui orar com eles e a aula fluiu. No final, aí foram só um semestre. No final, a gente terminou com uma amizade e eu senti até falta. Né? Então, tipo assim, todas as vezes que eu me via diante de um obstáculo, eu lembro também que teve um aluno, ele era terrível. Ele pintava nos corredores, eu olhava para ele e falava assim, Senhor, muito obrigado que esse menino é meu aluno. Até que um dia eu entrei na sala para dar aula e ali a turma com umas meninas assim, tipo bem quietinhas. Tipo assim, o inimigo ouviu. Isso. As meninas quietinhas, eu dando aula toda empolgada ali, quando de repente bate na porta e eu abro, quem que entra? Eu lembro que ele tinha uns olhos verdes assim, era ele. Aí eu não queria acreditar, eu falei assim, ele está de onda, ele deve estar querendo me testar, ele vai ficar falando que é dessa turma, como ele não é não. Fui lá na lista de chamada e o nome dele estava lá. Aí meu mundo caiu. Eu falei, o que é que eu faço agora? E aí os dias foram se passando, a gente com aquele, né, lidando ali, pisando em ovos para lidar com ele, porque era um menino já um pouquinho maior, você tem que tratar de uma forma que não desperte nele nenhum tipo de ira. E aí um dia eu lancei uma proposição para a turma, uma pergunta, ninguém sabia responder, e daqui a pouco ele vai e responde certo. Aí eu fui, parabenizei e virei assim para ele e falei assim, você é vascaíno, não é? Ele disse, sou. Pronto, acabou. A nossa aliança se formou, o Vasco me ajudou. É por isso que o povo não entende por que eu não largo o Vasco. Ele me salvou em muitas situações difíceis, entendeu? Então, a partir dali a gente virou amigo e até hoje me encontro na rua, Erivelto virou aquele menino mesmo do coração. Então, tipo assim, eu vejo em todo o tempo Deus me dando estratégias. Né? Deus mostrando o caminho, Deus direcionando. E é interessante que, às vezes, até no meio da matemática, da explicação do conteúdo, surge sempre uma situação em que a gente pode lançar a palavra. Eu lembro que teve um menino, o nome dele é Anderson. E teve um dia que eu dando aula, explicando, aí surgiu uma situação, eu lancei, né, alguns princípios para eles, depois, no final, ele falou assim, Marlúcia, aproveitou, né? Então, ele percebeu que ali... E, é claro, não é falar de religião, não é forçar nada, mas falar de amor, né? Porque, muitas das vezes, eles não têm esse contato, eles não sabem o que é amor. Eu costumo dizer que eu aprendi as lições, né, de amor na minha vida dentro da minha casa com os meus pais. Né? A relação deles me ensinou o que era amor. E, muitas das vezes, eles não têm isso. E, às vezes, é na escola que eles vão encontrar. E aí, claro, né, quem oferecer esse coração aberto conquista o coração deles, tanto para o bem quanto para o mal. Né? E eu louvo a Deus porque, durante esses 30 anos, até teve uma homenagem lá, porque, na verdade, foi assim. Desde o ano passado que eu estou falando para a direção, para os professores, né, eu falo assim, ano que vem eu faço 30 anos. Eu, se eu fosse vocês, faziam uma homenagem para mim, aí, um bolo, uma coisa assim. Mas não é brincadeira, né? Mas eu não esperava que eles fossem fazer daquela forma, né? E teve realmente aquela homenagem, depois teve bolo, teve salgadinho. Maravilha. Eu tenho uma diretora hoje que foi minha aluna, né? Há 29 anos atrás ela foi minha aluna e hoje ela é minha diretora. Ainda bem que eu tratei bem, né? Que agora não tem problema.
E, naquele momento ali, o que o Senhor me fez enxergar? Né? Aquela passagem lá de Salmo 1 que fala da árvore plantada junto ao ribeiro, que dá o fruto na estação certa. O Senhor me fez enxergar que Ele me plantou ali. E é algo tão forte que todas as vezes que eu tentei sair do Albertino, eu não consigo. Né? Eu estou ligada realmente àquele lugar de uma forma assim, muito profunda. E todas essas histórias e muitas outras, né, que eu vivi me mostram que realmente como é bom e como é maravilhoso você estar no lugar onde o Senhor quer que você esteja, fazendo aquilo que Ele te chamou para fazer, e vendo o Senhor agir, porque, na verdade, a gente é só um instrumento, é o canal, né? Mas ver o Senhor agir na vida da Daniele, que realizou o sonho de trazer a mãe para morar em Campos. Sábado eu estive na casa dela, e que alegria daquela mulher. Né? Então, as meninas, ela e a irmã, estudaram, lutaram, e as portas foram se abrindo, Deus foi abençoando, e ela cumpriu. Ela me ensinou a nunca duvidar de um sonho. Ver a Keiloca hoje segurando a bebezinha dela no colo, né? Vivendo a realidade da maternidade, vendo que o seu ventre improvável foi tocado pelo Senhor, me ensinou a manter a minha fé firme, né? A nunca desistir, porque a demora não significa um não de Deus. E tem um caso também muito emblemático, que foi o da Tainá. A Tainá foi uma aluna que eu conheci em 2007, e ela era, obviamente, porque Deus nunca dá coisa fácil para a gente, né? Ela era terrível. A bichinha era terrível. Mas aí Deus colocou um amor no meu coração que nem eu entendia. A paciência. E eu dei aula para ela na 6ª série, e no ano seguinte ela ficou naquela coisa assim, eu tinha horário vago, ia para a sala onde eu já estava, entrava e ficava. E aí as oportunidades foram surgindo. Eu lembro que às vezes eu falava assim, Tainá, vamos ler a Bíblia. Ela, que ler Bíblia o quê? Aí eu pegava um salmozinho assim, olha só o que diz aqui. E aí ela ia se abrindo, né? Foi se abrindo, e a gente foi lançando ali a palavra, a mãe também lançando na casa dela, né? A mãe dela era cristã, e ela era muito namoradeira, né? Aquela coisa toda, e foi interessante que o vínculo começou a ficar tão forte que quando ela aprontava alguma coisa, as crianças iam contar. Mas, Lúcia, a sua filha está aprontando. E ela fugia de mim, eu já sabia que ela tinha aprontado mesmo. Aí depois ela vinha, a gente conversava, e aí depois a gente passou a orar junto, e aí eu lembro que em 2010... ela disse que tinha uma coisa para me contar. Aí eu já sabia o que era. Ela tinha aceitado Jesus. E aí foi aquela alegria, né? Dia 10 de abril de 2011, ela passou pelas águas, se batizou. E eu vi a transformação de vida daquela menina. Ela já não era mais aquela garota namoradeira. Ela falava de Jesus para todo mundo. Ela passou a ser uma menina mais amável. Existia uma certa antipatia, até da parte dos professores, porque ela era muito arrogante, enfrentava, e aquilo tudo caiu por terra. Eu vi a vida daquela menina ser transformada. Quando foi no dia 24 de outubro de 2012, 4 meninas que tinham sido minhas alunas chegaram lá na escola me procurando e falando assim, mas, Lúcia, você tem pressão alta? E aí eu achei que era brincadeira, eu falei assim, eu tenho pressão alta, vê lá o que vocês vão me falar. Aí ela falou assim, é porque mataram o Tainá. Eu falei assim, não pode, Tainá esteve aqui ontem, a gente conversou, deve ser outra pessoa. Não, vamos lá na casa dela. E eu fui, e pelo caminho, assim, meditando. Falei assim, não pode ser ela, a menina, né, sossegada dentro de casa. Não pode ser. E quando eu cheguei próximo à casa dela, de fato, ela tinha sido assassinada, né, entraram na casa dela, a mãe tinha saído para trabalhar, e deram 3 golpes de faca no pescoço dela. Né, 17 anos, uma menina linda, um amor, me chamava de mãezinha, e foi assim, muito difícil. Eu acho que foi uma dor que eu nunca tinha experimentado. E aí, na 6ª-feira, eu voltei para trabalhar, ela foi sepultada na 5ª, na 6ª eu fui trabalhar e não consegui ficar na escola. E a diretora, né, me aconselhou, falou assim, mas, Lúcia, pega uma licença, fica em casa um tempo, porque vai ser difícil para você voltar. E aí, no domingo, teve Santa Ceia na igreja, e eu ouvi o Espírito Santo falar de uma forma muito clara. Ela já cumpriu o propósito dela, e os outros? Na segunda-feira, eu estava na escola de novo, e a minha oração foi, Senhor, se for para eu continuar, cura a dor no meu coração. E o Senhor foi amenizando a dor. E a história dela se tornou emblemática para mim, no sentido de nunca perder a oportunidade. Né? O tempo dela foi rápido, Deus tinha pressa, e depois eu fui entender por que Deus colocou tanto amor e não me fez desistir dela em hora nenhuma. Eu não digo que eu ganhei Tainá para Jesus, mas eu contribuí, né? Deus me usou para contribuir no processo de conversão dela. E ela, até hoje, tem esse significado para mim, da gente nunca perder a oportunidade, porque a gente nunca sabe o tempo que uma pessoa tem. Então, eu digo que o Albertina, né, a escola onde eu trabalho há 30 anos, ali Deus me deu tudo que eu sonhei e muito mais, porque eu só queria ter um Fusca. Né?
Então, além do Fusca, Deus me deu filhos, me deu netos, me deu amigos, né? Me ensinou a amar, né, de uma forma incondicional e, obviamente, que tudo isso me aproximou muito mais dele. Que bênção. E eu quero propor um desafio daqui a pouco, mas antes de eu propor esse desafio aí para você aí, eu queria que você compartilhasse, no seu entender, na sua visão, independente da profissão, né? A sua carreira foi no magistério, né? Foi dando aula. Você ainda tem uma matrícula, né? Ainda estou nativa ainda. Em uma, né? Mas então agora ainda. Eu digo que comeu a carne, bebeu o sangue, está comendo, palitando os ossinhos aqui, comendo o restinho. Mas assim, qual conselho você daria para uma pessoa que, independente da profissão dela, ela expressar Jesus na profissão dela, né? Ser sal, ser luz. Qual conselho que você daria? Pode ser um conselho que você daria para essa pessoa, como ela conseguiria fazer isso, ver isso? O Salmo 1 diz que é bem-aventurado, né, o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes medita na lei do Senhor de dia e de noite. Eu acho que quando a palavra de Deus está arraigada no nosso coração, seja o que for que você faça, você vai exalar aquilo que está dentro do teu coração. E eu creio assim, né, tudo aquilo que eu recebi ao longo da minha vida, né, desde da minha casa com a minha mãe, que eu digo que ela foi missionária dentro de casa, ela ganhou a gente para Jesus, ela conduziu a gente no caminho do Senhor. E o amor, a palavra de Deus vai te levar a frutificar o amor, né? E o amor é a base de tudo. Então, tudo que você fizer para o Senhor, com amor, você vai ser bem-sucedido. Você vai ser feliz. Por mais que tenha obstáculo, como eu citei aqui, né, eu tentei desistir várias vezes. Desde o início eu estou tentando desistir. Mas quando eu olho para a minha vida e para esses 30 anos, eu vejo que valeu a pena e eu faria tudo de novo. Amém. Mas e por que valeu a pena? Porque Deus foi a base de tudo. Glória a Deus. Glória a Deus. O desafio é o seguinte: se você já foi aluno da Marlúcia, você vai colocar no comentário aí: eu fui aluno da Marlúcia. Eita glória, vamos ver. Aí a Marlúcia vai estar respondendo lá, vai estar, né, falando com você lá. E se você que foi aluno da Marlúcia, ou ainda é aluno da Marlúcia, né, e está assistindo esse vídeo, né, deixando seu comentário aí, dizendo aí: eu fui aluno da Marlúcia e tal, você vai compartilhar esse vídeo com outros alunos dela, né, para que a gente consiga fazer aí, quem sabe aí quantos comentários aí de ex-aluno, né, ou de pessoas que são alunos, né, comentar aí, ficar uma coisa bacana para a Marlúcia nesse tempo. Só não vale botar rancor, hein, gente. Vamos perdoar aí. Qualquer coisa que eu tenha feito, eu sei que tento deixar, perdoa. Isso. É só dizer, eu fui aluno. Se você tiver coisa boa, só amor, só amor. Coraçãozinho, um joia, uma carinha feliz, uma coisa assim. Isso, só love. Gente, eu queria muito agradecer, né, a vocês aí, mas antes disso, queria agradecer muito, Marlúcia. Obrigado por compartilhar essas histórias fantásticas, né, do agir de Deus, né, na sua vida e através da sua vida. Foi uma bênção para a minha vida e creio para todos aí. Muito obrigado pelo seu tempo. Tá eu bom? Que agradeço, né, e é sempre um prazer, né, a gente manifestar aquilo que Deus faz para glorificar o nome dele. Amém. Né? E você, muito obrigado. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, deixar o seu comentário, deixar o seu joinha. E se você ainda não é inscrito, por favor, nessa altura do campeonato, você tem que estar inscrito aí no nosso canal. Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima, no nome de Jesus. Amém. Foi. Pronto. Sobrevivi.